A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, é um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Mas antes de compartilhar o que Deus falou comigo, eu gostaria de dizer algumas coisas que, infelizmente, alguns cristãos acabam esquecendo. Meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar claro, que os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, não interessa o que você esteja passando. Eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela diz, maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. A palavra do Senhor, se nós for ler em Jó, vai falar que até mesmo Satanás se submete a Deus. Que Satanás, ele não pode tocar na nossa vida se o nosso Senhor não o permitir. E aí, meus irmãos, por que nós gostamos de, focar no problema e não focamos no Deus que pode resolver todos os nossos problemas? Irmãos, problemas vamos ter? Com certeza. Mas a palavra de Deus, ela diz que Cristo venceu o mundo e que em Cristo somos mais do que vencedores. Meu irmão, então, em vez de você ficar aqui assim, focado no problema, foca na solução. E o que é a solução? É Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o nome do Senhor está acima de todo nome. Não há nenhum principado, não há nenhuma potestade, não há nada e nem ninguém maior do que o nosso Deus. A palavra de Deus, ela também diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, olha o tamanho do Deus que eu sirvo e que você serve. Sabe, vamos passar dificuldade, sim. A palavra de Deus, ela também diz, no mundo tereis aflições. Mas a parte B do versículo fala, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, Deus, ele já deixou preparado para nós. No Salmo 139 diz que Deus, ele tem um plano pré-fixado para que nós possamos viver. Mas o que impede eu de viver esse plano maravilhoso de Deus que está pré-fixado? As minhas atitudes e as minhas escolhas. Lembrando, meus irmãos, que temos o livre arbítrio. Então por quê? Por que escolhemos viver uma vida sem Cristo? Porque achamos que os nossos problemas não têm solução, sendo que tudo o que nós precisamos está nele. A palavra de Deus em João, no capítulo 1, fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, independente a situação, independente o que você esteja passando, a solução está em Cristo, a solução está em Jesus Cristo. Irmãos, mas e se eu oro, e se eu busco a Deus e não resolve? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, precisamos entender, precisamos aprender que servimos a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele é. Porque, meu irmão, com certeza somos muito abençoados. Sabe o que é o problema da humanidade hoje, de muitas pessoas? Elas gostam de olhar aquilo que falta, mas não agradecem o que tem. Meu irmão, muda isso. Toda vez que eu reclamo daquilo que eu tenho, se a gente for ler, o povo saiu do Egito, Moisés está conduzindo o povo pela graça e misericórdia de Deus, e o povo começa a reclamar. Uma viagem que era para durar poucos dias demora 40 anos. Meu irmão, Deus odeia murmuração. Então, se for abrir a boca, profetiza. As coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, profetiza, ora, busca, clama. Meu irmão, o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos.
E agora eu quero compartilhar com os meus irmãos a palavra que Deus colocou, que falou muito comigo e eu espero que fale muito com os meus irmãos também. Amém? Vamos estar lendo Lucas capítulo 10, no versículo 17 até o 20. Diz assim: Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Meus irmãos, olha que riqueza, olha que profundo que é isso. Por que é importante nós estarmos com Cristo? Estar uma vida de oração em dia, leitura da palavra, jejum. Por quê? Porque, meu irmão, a autoridade que Deus nos deu e através do nome de Jesus, que está sobre todo nome, os demônios têm que submeter. Não é quem fala, mas sim através de quem. Meus irmãos, não é pela minha autoridade, não é porque sou eu, não, é por causa do sangue de Jesus, é por causa do nome de Jesus que está acima sobre todo o nome. Então, meu irmão, Deus ele te deu autoridade. Repreenda essa situação negativa que você está passando e se for da vontade de Deus, através do nome de Jesus, vai passar, mas creia, confia, amém? Versículo 18. Ao que Jesus lhe revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E agora, olha o 19, meus irmãos, que foi algo que mexeu bastante comigo. Diz assim: Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Meus irmãos, olha, eu não sei nem o que falar, porque, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele está falando para esses 72 discípulos que ele tem dado autoridade para mim e para você. Sabe, meus irmãos, infelizmente não usamos a autoridade que Deus nos dá. Sabe, existem algumas pessoas que ficam atrás de profecias e ficam atrás, eu vou pedir para o irmão ou para a irmã, para o pastor, pastora, seja quem for, orar para ver o que Deus tem para mim. Meu irmão e minha irmã, o que Deus quer é que você tenha a sua intimidade para orar, sabe? Levanta de madrugada, vai orar, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Meu irmão, Deus quer falar com você, Deus quer usar a sua vida. Para de ficar atrás de outras pessoas, o que Deus vai falar. Sabe, meu irmão, quer conhecer o que Deus vai falar? Leia a Bíblia. Você quer, sabe, em vez de depender de outras pessoas, dependa de Cristo. Meu irmão, quando Jesus morreu na cruz, o véu ali se rasgou de alto a baixo. Ele foi rasgado. O que isso significa? Significa que eu tenho livre acesso. Sabe, não desperdice o seu tempo, meu irmão, não desperdice o seu tempo, minha irmã. Ora, busca, jejua, porque Deus quer falar com você. Sabemos que o fim está próximo, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Não perca tempo. Versículo 20. Contudo, regozijai-vos, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Meu irmão, o que falar? Sabe, nesse mundo temos muitas alegrias, só que são passageiras. A alegria que Deus quer nos dar é eterna. Confie em Deus, busca. A palavra do Senhor fala: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. A porta é estreita, vamos ter luta, vamos ter provação, mas maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Deus nos deu autoridade. Se Ele nos deu autoridade, usa, abençoado. Usa, abençoado. Para de ficar reclamando e usa a autoridade que Deus te deu, que através do nome de Jesus, como lemos aqui, o inimigo, ele tem que se submeter. Ele se submete, não é porque é eu que estou orando, não é porque você está orando, mas é por causa do nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Eu espero que Deus tenha falado com você grandemente da mesma maneira que Deus falou comigo. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.